Marcelo, tudo bem? Olá, Raíssa, boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Então, para a gente começar, eu queria que tu explicasse o que que é o mercado de carbono. Certo, certo. Bom, o mercado de carbono é um mercado em que você comercializa a redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Tudo isso começou lá em 1997, com o Protocolo de Kyoto, né? O Protocolo de Kyoto, o que que foi? Foi os países, eles fazem reuniões anuais para tratar desse tema de mudanças climáticas, aquecimento global. E foi na terceira reunião, na COP3, lá em 1997, em Kyoto, que os países eles chegaram nesse consenso que eles precisam tomar alguma atitude em relação às mudanças climáticas. Isso foi um grande feito, né? Nada disso tinha acontecido até então, nesse tema de aquecimento global, né? Uhum. Então, em 1997, eles assinaram o Protocolo de Kyoto, mas ele entrou em vigor apenas em 2005. E o que é esse protocolo de Kyoto? Ele estabeleceu que os países desenvolvidos eram os grandes responsáveis pelas emissões históricas de gás de efeito estufa, né? E estabeleceu que esses países deveriam reduzir em 5% as suas emissões abaixo do que eles emitiam em 1990, né? E para aqueles países, as empresas dentro desses países que não conseguiriam reduzir, poderiam comprar créditos de carbono, ou seja, reduções de emissões, né, originadas em países subdesenvolvidos, né, Uhum. que por meio de uma atividade de projeto que reduziu as emissões, gerou esse crédito de carbono. Então, um crédito de carbono é uma tonelada de gás de efeito estufa que foi deixada de ser emitida para a atmosfera em decorrência de uma atividade de projeto. Tá? Quando é que começa a existir, então, esse mercado voluntário? Aham, perfeito. O mercado regulado, então, foi ratificado em 2005, começou a gerar os primeiros créditos de carbono lá em 2006, 2007. O mercado Uhum. voluntário surgiu mais ou menos junto, né? Só que, em termos de mercado, né? O mercado regulado, a primeira fase do protocolo de Kyoto, ela foi até 2012, tá? E até então, os preços do mercado regulado eram altíssimos, assim, 20 euros, 30 euros cada crédito de carbono, né? Uhum. Muito alto. E, em paralelo, o mercado voluntário começou a existir. Em 2007, né, 2008, por aí, começaram a ser feitas as primeiras regras. Porque, assim, no mercado regulado, quem dá as regras para o desenvolvimento de um projeto de crédito de carbono é a ONU, né? Uhum. No mercado Com voluntário, base é nas tudo metas, no protocolo de Kyoto, tudo. isso mesmo, Raíssa. Uhum. No mercado voluntário, quem dá as regras são os chamados padrões, os standards em inglês, né? E não Uhum. existe uma obrigatoriedade de compra. Quem faz um projeto no mercado voluntário é de maneira voluntária e quem compra também se faz de maneira voluntária. É tudo Sim. voluntário mesmo, tá? Então, e quando ele começou a existir, os preços do mercado voluntário eram bem mais baixos, eram em torno de 6, 7 dólares cada crédito, comparado com 20, 30 euros, era uma diferença muito grande. Então, quase ninguém fazia projeto nesse mercado voluntário, tá? Mas as regras viraram, né? Em 2012, o que aconteceu? Em uma daquelas COPs, aquelas reuniões entre os países, né, eles decidiram, né, a maior parte dos países decidiram por não renovar o protocolo de Kyoto, né? Por quê? Porque eles começaram a falar, não, a culpa não é minha, a culpa é sua. Você tem uma emissão histórica muito maior que eu. Eu não preciso reduzir as minhas emissões. Vai afetar meu desenvolvimento econômico, né? Uhum. Então começaram essas discussões, né? Alguns países saíram fora do protocolo de Kyoto e com isso o mercado meio que parou, né? Uhum. É, a demanda ela não cresceu, né? Então ela Uhum. vinha crescendo, 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 crescendo e aí parou. Né? E enquanto isso a oferta desses créditos no mercado regulado continuou aumentando. Então o preço cada vez foi indo mais para baixo. Sim. O que era 20, 30 euros, hoje, se você for comprar um crédito de carbono no MDL, você vai pagar 1 euro, até menos que isso. Uhum. Nessa época era Mas, muita gente querendo comercializar e ninguém querendo comprar. exatamente, exatamente, isso Aham. mesmo, Raiz. Uhum. E isso aconteceu após 2012. E o mercado voluntário não. O mercado voluntário ele teve uma queda depois de 2012, mas não tanto assim. Ele continuou, mas aí ele voltou a crescer, né? Hoje, se você for comprar um crédito no mercado voluntário, não é um preço fixo, né? Depende muito de Sim. projeto a projeto, né?
mas o preço médio é mais ou menos 3 dólares, 3 dólares e meio, o que você vai achar no mercado voluntário hoje. Tá? E agora, já entrando na parte de floresta, né, o mercado regulado, ele nunca aceitou projetos de crédito de carbono originado de conservação florestal. Né? Ele enxerga ainda que existe um grande risco do projeto, porque tudo o que é feito no projeto de conservação florestal, quando você faz os cálculos, você faz com base em projeções, ou seja, você olha o passado para projetar o futuro, né? E então você vai pegar uma propriedade rural, né? O desmatamento histórico ao redor dessa propriedade foi muito alto. Então, se você não fizer nada, provavelmente no futuro essa área também vai ser desmatada. Só que é uma projeção, né? Você está supondo, é uma hipótese. E isso o mercado regulado nunca aceitou, né? E o mercado voluntário hoje é o único que aceita, né, projetos de conservação florestal, né, que são os chamados RED, Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação Florestal. Que Tá? ficaram E meio populares, né, nos últimos anos. Estão ficando populares, exatamente, esses projetos RED. E dentro do mercado voluntário, o principal padrão que domina o mercado com mais de 70% e o que aceita projetos RED é o chamado VCS, tá? Verified Carbon Standard. Então, E aí, então, e dentro do voluntário, né, que é esse que aceita, o de florestas, tem também uma divisão, né? Tem algumas variações dentro dele, né? exatamente, Raíssa. Dentro do mercado voluntário, existem os padrões. Cada padrão tem uma regra para um projeto específico. Por exemplo, o projeto VCS, ele aceita principalmente projetos florestais. O padrão Gold Standard, ele não aceita projetos de conservação, mas ele aceita projetos de energia, eficiência energética, tratamento de dejetos, né, animais. O padrão CCB, ele aplicava somente para monitorar os co-benefícios socioambientais gerados por projetos de crédito de carbono, assim como o Social Carbon também. Então, cada padrão tem uma regrinha específica de qual projeto ele aceita e também quais são os requerimentos para você gerar o crédito de carbono. Não é à toa que depois, quando você gera o crédito de carbono, um crédito de carbono no VCS tem um valor diferente de um crédito de carbono no Gold Standard. Depois você diferencia o mercado assim também, tá? Pelo tipo de projeto e pelo padrão utilizado. Da reserva da Gigante do Itaguaré foram 196 mil toneladas de estoque, né? E 800 mil toneladas, 196 mil de estoque e 870 de fluxo, né? Exatamente. Qual que é a diferença dessas de estoque e de fluxo? E como o que isso representa em termos de na propriedade, né? Como é que a gente traz isso para uma realidade do produtor rural? Perfeito, Raíssa. Antes de responder a sua pergunta, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão do que é o inventário de emissão de gás de efeito estufa. Que isso tudo é a base para a gente responder essa pergunta, tá? O inventário de emissão de gás de efeito estufa é feito pelo Brasil, pelo governo, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com uma frequência de mais ou menos de 5 em 5 anos, tá? Em que ele contabiliza todas as emissões nacionais, seja de energia, transporte, desmatamento, agropecuária, enfim. Né? E nas emissões, ele calcula o quanto que está sendo emitido de gás de efeito estufa para a atmosfera. Né? O Brasil ele emite mais ou menos 2 gigatoneladas por ano. Né? Isso quer dizer que o Brasil é, infelizmente, o 7º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Tá? E a principal fonte nas atividades produtivas, é como se fosse uma média de todas as atividades do país. Você junta tudo que o Brasil fez, né, no ano e quanto que ele emitiu. E foi isso, mais ou menos 2 giga. Né? É muita coisa. Liberou para a atmosfera de gás carbono. É muito, imagina, 2 gigatoneladas indo para a atmosfera, né? É muita coisa. E a maior parte disso foi do Brasil, as emissões brasileiras decorrente do desmatamento, da mudança de uso do solo, tá? Mais 50%. Mas, além disso, o Ministério também calcula as remoções de carbono, né? Ou seja, e esse cálculo ele é feito anualmente, de tempos em tempos? Como é que é esse? Porque daí eu calculo que isso varie, né? Conforme a taxa de desmatamento aumenta ou diminui, isso deve ser alterado. Exatamente.
Sim, sim, ele é feito com... O Ministério atualiza esses dados há mais ou menos de 5 em 5 anos, Uhum. tá? Então, só que o desmatamento, claro, o desmatamento ele é monitorado anualmente, tá? Nos Uhum. todos os biomas. Mas o que acontece, né? Além das emissões de gás de efeito estufa, também são contabilizadas as remoções de gás de efeito estufa. E o que é remoção? Remoção é um conceito definido também pelo IPCC, né? Que contabiliza a decorrente, né, das atividades antrópicas por conservar áreas. Ou seja, ele entende que unidades de conservação em terras indígenas existem, né, porque o homem as criou, as delimitou, ações antrópicas delimitaram essas áreas, e por causa disso podem ser contabilizadas as remoções, ou seja, quanto que a floresta, pelo fato dela crescer e até se manter, ela também remove carbono da atmosfera. Isso é Uhum. chamado remoção de carbono, tá? Uhum. E o Ministério da Ciência e Tecnologia mesmo coloca em uma nota que reservas particulares do patrimônio natural, RPPNs, não entraram nessa contabilização porque não existem dados suficientes para esse cálculo, tá? E aí, Uhum. junto com a Jataí, com o Flávio, com o Pedro, a gente viu essa oportunidade das RPPNs também gerarem essa Sim, remoção porque de elas emissões de são gás de áreas de efeito estufa. conservação, né? Elas De estão conservação. estocando esse, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o conceito de remoção, tá? Então, quando a gente fala qual que é o estoque de uma floresta. Então, se a gente pega uma propriedade, o quanto que de fato tem de carbono estocado nas florestas hoje da propriedade. Tá? Uhum. Então, como é que a gente vê isso? Então, a gente vai pegar a propriedade. A propriedade, uma parte tem campo, outra parte tem uma floresta em regeneração, outra parte tem uma floresta já avançada, bem grande, né? Então, cada uma tem um estoque de carbono diferente. Tá? Então, a gente vai, primeiro, pegar o quanto que é de campo, o quanto que é de floresta em regeneração, o quanto que é de floresta já madura, e vai ver o quanto que ela tem de carbono estocado nos seus, seja na madeira, nas folhas, nas raízes, enfim. Esse é o estoque. Já Uhum. o fluxo é o quanto que essas fisionomias que a gente chama de vegetação, ou seja, campo, floresta e regeneração, florestas maduras, o quanto que elas removem de carbono da atmosfera, somente pelo fato delas serem mantidas e estarem regenerando, entendeu? Uhum. E esse remoção, a gente chama de fluxo, ela é sempre com base anual, entendeu? Uhum. Então, essa é a diferença. O estoque é um estoque fixo, tá? Ele não muda. O fluxo, ele muda ano a ano, Sim, porque entendeu? conforme a floresta vai crescendo, vai tendo alguma mudança. Exatamente isso. Então, se a gente for pegar os dados, né, da Gigante do Itaguaré, são 870 toneladas de gás de efeito estufa que são removidas a cada ano, né, Uhum. pela manutenção dessa floresta. Uhum. E no caso, se eu tenho alguma outra atividade na minha propriedade, né? A Gigante, no caso, ela é toda preservada, né? Se eu tenho junto um hotel fazenda, até alguma, né? Eu trabalho com grãos, enfim. É possível fazer uma conta de quanto eu emito e quanto a minha área, se eu não tenho, digamos, toda a minha área, né? Se a minha RPPN, se a minha área verde conservada é numa parte dela, é possível fazer essa conta de quanto eu tô liberando para a atmosfera e quanto minha área Claro, verde tá compensando. compensando? Perfeito, você faz a compensação na própria propriedade, né? Isso é a melhor maneira de ser feita mesmo. Então, você, através de um inventário de emissões, é a Uhum. mesma coisa que o É o Brasil mesmo faz. processo. É o mesmo processo, só que em vez de fazer no âmbito nacional, né, de um país, você faz somente de uma propriedade. Então, você vai ver, por exemplo, se tiver um hotel, alguma produção, né, seja de soja, enfim, milho, você vai ver o quanto que ela está emitindo, né? Uhum. Pela aplicação de fertilizantes, o quanto que tem de transporte dos funcionários, de maquinários, do hotel, restaurante, enfim, consumo de eletricidade. Tudo isso você vai contabilizar e vai saber o quanto você está emitindo de gás de efeito estufa para a atmosfera. E aí você pode fazer essa compensação com a remoção de carbono que ocorreu dentro da sua própria propriedade, né? E isso vale Isso para pode ser qualquer feito. atividade, pecuária, enfim, qualquer atividade que tiver na propriedade. Morar, por exemplo, simplesmente o fato de ter Sim, só de uma, morar. mais de uma casa, enfim, área de Claro. lazer, uma piscina, é possível ver tudo isso.
fazer Sim, essa compensação. Uhum. exatamente. Somente pelo fato de você morar, você tem emissões de eletricidade, emissões de transporte, emissão de resíduos, né? Sejam Uhum. eles esgoto ou resíduos papel, enfim, que você vai jogar no lixo, né? Então, tudo isso é emissão de gás de efeito estufa. Então, Uhum. E como é que funciona? Então, aí a gente tem, né, tem esse cenário, olha para uma propriedade e consegue ver isso. E como é que o proprietário pode transformar isso em recurso financeiro, né? De um jeito que ele consiga, por exemplo, manter um hotel fazenda, ou até começar a desenvolver alguma atividade com a propriedade, né? Como é que ele uhum. transforma esse carbono, que é uma coisa que a gente não consegue, né, ver, em recurso financeiro? Perfeito, Raíssa. Bom, hoje no mercado voluntário, né, qual a principal razão das empresas ou até pessoas físicas comprarem créditos de carbono, né, remoção de emissão de gás de efeito estufa? É para ações de marketing, né? Claro que pessoas físicas compram muito porque acreditam nisso, né? E querem compensar as emissões, compensar o seu impacto no mundo, né? Mas já empresas, elas fazem isso para comunicar para os clientes, né? Por Uhum. exemplo, hoje a maior compradora do Brasil é a Natura, né? A Natura, todos os cosméticos, todos os produtos deles são carbono neutro. Então, é o mesmo processo. Primeiramente, eles fazem esse inventário de emissão de gás de efeito estufa, contabilizam quanto foi emitido e depois eles tentam reduzir lá dentro o que é possível e o que não dá, eles fazem a compra de crédito de carbono de projetos de terceiros, Uhum. né? Isso eles fazem principalmente para comunicar aos clientes que é uma empresa carbono neutro. Uhum. Isso é, desculpa, isso outras iniciativas fazem a mesma coisa. Por exemplo, eventos. O Rock in Rio também faz a mesma coisa. Eles calculam quanto que emitem e falam que são carbono neutro porque eles compram crédito de carbono de outros projetos. Tá? Uhum. Então, esse é o mercado, né? O principal mercado é esse mesmo, tá? Uhum. É, então, quando você gera, para você, um proprietário que tem uma área de floresta, né, uma RPPN, e consegue, e faz essa contabilização de quanto que está sequestrando de carbono da atmosfera pela manutenção dos seus estoques florestais, a principal fonte de comercialização seriam empresas que estariam dispostas a investir nesse projeto, né? Uhum. Claro que você vai comunicar, né, que você está, além de comprando uma simples redução de emissões de gás de efeito estufa, você está conservando uma propriedade, conservando toda uma biodiversidade, Uhum. certo? Então, Uhum. esse é o principal motivo, a principal fonte do mercado de carbono, né? Uhum. E, Entendi. então, a primeira, assim, para você conseguir gerar isso, né, eu recomendaria, né, você fazer um estudo dos potenciais ambientais com a Jataí, já entrar em contato com o Flávio, com o Pedro, né, porque eles vão avaliar, além do potencial do carbono, outros potenciais existentes na propriedade, né, seja ele biodiversidade ou até beleza cênica, né, que pode Sim, ser explorada, né, para tem fins de muita marketing coisa, também. né, que dá para fazer. Com certeza, com Uhum. certeza. Uma coisa vai somando a outra, né? O carbono é apenas uma pontinha de toda a gama de pagamento por serviços ambientais existentes. Sim. Uhum. E agora tu comentou sobre essa questão do, né, de fazer esse comércio com as empresas. Isso é quando já se tem uma área, né? E existe também aquela opção de plantar árvores para compensar, né? Uma ação Correto. mais ativa, né? De compensação. Sim, Como que funciona nesses casos? perfeito, Raíssa. Existem duas formas de você fazer a compensação de emissão de gás de efeito estufa. Uma delas é comprando esses créditos de carbono, comprando essas reduções de emissões de gás de efeito estufa. A outra é você plantando árvores, né? Hum, As duas são iniciativas muito boas, né? uhum, É, a diferença é o seguinte: plantar árvores, né, é uma forma muito mais fácil de você comunicar isso para o cliente final, né? O cliente final, ele entende muito mais fácil que a árvore, ao crescer, ela vai sequestrar CO2, vai sequestrar gás de efeito estufa para formar a floresta, né? Então, só que isso demora muito para ocorrer, né? Por exemplo, na Mata Atlântica, né, quando a gente fala que a gente vai plantar árvores para compensar 1 tonelada, na verdade a gente vai plantar em torno de 4, 3, 4 ou 5 árvores para você sequestrar 1 tonelada de gás de CO2 da atmosfera, né? Só que isso no horizonte de 20, 30 anos, né? Então,
tem esse risco envolvido, né? Como é que você vai garantir que a árvore, as árvores vão sobreviver durante 20, 30 anos para ela sequestrar essa uma tonelada? Mas os resultados são muito benéficos, né? Claro que o plantio de árvores é muito bom, né? Tanto para manutenção da biodiversidade, da fauna, né? E da biodiversidade, enfim. Uhum. São ações complementares. Já o crédito de carbono é uma ação que já ocorreu, tá? Sim. Ele é um pouco Existe a mais completo. dificuldade, exatamente, porque você vai gerar uma coisa que, por exemplo, vamos supor da gigante de Itaguaré. Ele sequestra de 170, né, toneladas de gás de efeito estufa por ano na atmosfera. Então, é uma coisa que ocorreu no último ano que você vai comercializar nesse ano agora, entendeu? Então, você já tem a garantia de que a floresta no ano passado ela foi conservada para ela gerar esses 870 Sim. toneladas, Uhum. entendeu? Só que em contrapartida, eu entendo que é mais difícil de você comunicar isso para o cliente, né? Para Uhum. o comprador que você está comprando créditos de carbono, que são gases de efeito estufa, então você não vê, você não sabe o que está acontecendo, é uma coisa um pouco abstrata. Né? O Claro, plantio de árvores é muito mais fácil de comunicar, tá? claro. Entendeu? Uhum. Entendi. Então tá certo, Marcelo. Muito obrigada aí pelas tuas explicações. A gente vai deixar os links para o pessoal, como ele falou, né? A questão do carbono é uma das muitos recursos que podem ser gerados através da conservação, tem turismo, pesquisa, enfim, né? O pessoal da Jataí consegue dimensionar, tem uma matriz que tem 22 oportunidades, expandindo tem até 38, então que pode, né, incentivar o pessoal a conservar e ainda por cima ter recurso e conseguir manter, inclusive, essa conservação sem ter custo, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Que todo proprietário quer conseguir Exatamente. conservar, mas ao mesmo tempo também ter uma sustentabilidade dessa atividade. Com certeza, com certeza. Esse é o intuito mesmo, esse é o objetivo do nosso trabalho. Tá certo, então, obrigada. Muito obrigado a vocês.